Existe uma expectativa silenciosa dentro de quase todas as pessoas que oram. Uma expectativa que raramente é dita em voz alta, mas que está presente no fundo do coração, que é o desejo de ser ouvido. Não apenas falar, não apenas repetir palavras, não apenas cumprir um hábito, mas realmente ser ouvido, percebido, considerado. E é exatamente aqui que muitos se frustram. Porque oram, continuam orando, mas não entendem porque parece que nada muda. Porque parece que não há resposta imediata. E o problema não está necessariamente na ausência de resposta, mas na falta de entendimento sobre o que torna uma oração eficaz, clara e alinhada. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu quero ser ouvido por Deus, porque a forma como você se posiciona já define o que você está prestes a viver. Agora entende isso com muita profundidade. Quando falamos sobre ser ouvido imediatamente, muitas pessoas interpretam isso como receber aquilo que pediram no mesmo instante, mas essa não é a compreensão mais precisa, porque ser ouvido não significa necessariamente receber uma resposta visível naquele momento. Significa que sua oração foi clara, alinhada, consciente e direcionada. Significa que não foi apenas um conjunto de palavras soltas, mas uma comunicação real, intencional e focada. John Wesley tinha uma compreensão extremamente prática sobre oração. Para ele, não era sobre intensidade emocional momentânea, mas sobre clareza, disciplina e alinhamento. Ele entendia que uma oração eficaz não começa na boca, começa na mente, começa na intenção, começa na forma como você organiza seus pensamentos antes mesmo de falar. E aqui está o primeiro ponto, que muda completamente o nível da sua oração. Clareza absoluta. Muitas pessoas oram de forma vaga, genérica, imprecisa, pedem muitas coisas ao mesmo tempo, misturam sentimentos com pedidos, não definem exatamente o que estão buscando. E isso cria confusão interna, porque se sua mente não está clara, sua oração também não estará. Agora pensa nisso com sinceridade. Como você espera direcionar sua oração se você mesmo não sabe exatamente o que está pedindo? Como você espera manter foco se sua mente está dispersa? E é exatamente por isso que a clareza é o primeiro passo. Definir com precisão, organizar seus pensamentos, saber exatamente o que você quer apresentar naquele momento. John Wesley praticava esse nível de organização. Ele não entrava na oração de forma aleatória. Ele preparava sua mente. Ele definia sua intenção. Ele sabia o que estava fazendo. E isso aumentava drasticamente a qualidade da sua prática. Agora entra o segundo ponto. Atenção total. Não adianta ter clareza se você não consegue sustentar foco, porque muitas pessoas começam bem, mas rapidamente se perdem em pensamentos paralelos, distrações internas, preocupações. E isso fragmenta completamente a experiência, transforma a oração em algo superficial, sem profundidade. E aqui está algo extremamente importante. Sua mente vai tentar fugir, isso é natural. Mas o que define a qualidade da sua oração não é evitar totalmente a distração. É a sua capacidade de perceber e voltar, de trazer sua atenção de volta com rapidez, de manter controle sobre o foco, e isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. John Wesley entendia a importância dessa vigilância mental. Ele sabia que a mente dispersa compromete toda a prática. Por isso ele cultivava a atenção constante, presença real, envolvimento consciente em cada momento da oração. Agora o terceiro ponto, que é onde muitos se confundem. Intenção alinhada, porque não basta pedir com clareza e manter a atenção. Se aquilo que você está pedindo não está alinhado com uma direção correta, com um propósito consistente, sua oração perde força. Não porque não foi ouvida, mas porque não foi bem direcionada. E aqui está um detalhe extremamente profundo. Alinhar sua intenção não significa apenas querer algo bom. Significa entender o impacto disso, entender por que você está pedindo, entender como isso se encaixa na sua vida. Porque quando sua intenção é superficial, sua oração também será.
John Wesley tinha esse senso de alinhamento muito forte. Ele não orava de forma impulsiva. Ele refletia, analisava, organizava sua intenção, porque ele entendia que profundidade exige consciência, exige direção, exige propósito claro. Agora, presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua experiência. Oração eficaz não é sobre falar muito, é sobre falar com precisão. Não é sobre intensidade emocional, é sobre presença consciente. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade de atenção. E quando você combina esses elementos, clareza, atenção e intenção, algo muda imediatamente. E essa mudança não é necessariamente externa no primeiro momento, mas é interna. Você percebe que está mais focado, mais consciente, mais presente, e isso transforma a forma como você ora. Transforma a forma como você pensa. Transforma a forma como você se posiciona. Isso é o início de uma oração que realmente funciona. Agora a pergunta é direta. Você vai continuar orando de forma automática? Ou vai começar a aplicar esses princípios com seriedade? Porque isso define completamente o nível da sua vida espiritual. E quando você começa a aplicar esses princípios iniciais, clareza, atenção e intenção, você percebe que algo já muda dentro de você. Mas existe um nível ainda mais profundo que precisa ser desenvolvido para que sua oração deixe de ser apenas organizada e se torne realmente eficaz de forma consistente. E esse nível envolve estrutura, consistência interna e um tipo de postura que poucos praticam de forma consciente. Agora entende isso com muita profundidade. Uma oração que você quer que seja ouvida imediatamente não pode ser desordenada, não pode começar de qualquer forma. Não pode ser conduzida sem direção, porque a forma como você inicia define a qualidade de tudo o que vem depois, e é exatamente aqui que entra um princípio extremamente poderoso, que John Wesley aplicava com disciplina. Ele não começava sua oração pedindo, ele começava alinhando sua mente e seu coração. E isso muda completamente o jogo, porque quando você começa pedindo, você entra na oração já carregado de necessidade, já focado no problema, já direcionado pela ansiedade. Mas quando você começa alinhando, você organiza sua mente, acalma seus pensamentos, estabelece presença e só depois disso você entra nos pedidos. E essa diferença, embora pareça simples, transforma completamente a qualidade da sua comunicação. Agora presta atenção nisso, porque isso é extremamente prático. O início da sua oração precisa ser um momento de ajuste interno, um momento onde você desacelera, observa seus pensamentos, reduz o ruído mental e entra com consciência no que está fazendo. Isso evita que você ore de forma automática, evita que você apenas repita palavras e cria um ambiente interno favorável para a profundidade. John Wesley tinha uma disciplina muito clara nesse aspecto. Ele entendia que não se entra na oração de qualquer forma. Ele preparava sua mente, ele direcionava sua atenção, ele se posicionava com intenção antes de avançar. E isso aumentava drasticamente a qualidade da sua prática. Depois desse alinhamento inicial, entra o segundo nível da estrutura, que é a objetividade. E aqui está um erro que destrói a eficácia de muitas orações: a falta de foco. Muitas pessoas falam demais, mudam de assunto, misturam pedidos, não mantêm uma linha clara. E isso fragmenta completamente a atenção, tanto mental quanto espiritual. Agora pensa nisso com sinceridade. Se sua mente não consegue sustentar um único foco por alguns minutos, como você espera desenvolver profundidade, e é exatamente por isso que a objetividade é essencial. Escolher um ponto principal, manter sua atenção nesse ponto, desenvolver esse tema com clareza, e só depois avançar. Isso cria consistência, cria profundidade, cria direção. John Wesley aplicava essa objetividade com precisão. Ele não transformava sua oração em uma lista confusa. Ele organizava, ele mantinha foco, ele desenvolvia com clareza.
e isso fazia com que sua prática fosse muito mais eficaz e consciente. Agora entra um nível ainda mais profundo, que é a intensidade consciente, porque muitas pessoas confundem intensidade com emoção. Acham que precisam sentir algo forte o tempo todo, mas intensidade verdadeira não vem da emoção, vem da atenção sustentada, vem do envolvimento real, vem da presença contínua. E aqui está algo extremamente importante. Você pode estar completamente focado, consciente e presente mesmo sem sentir nada extraordinário, e isso já é intensidade, porque você está totalmente envolvido. Você não está disperso, você não está automático, você está ali de forma real. E isso é muito mais poderoso do que qualquer emoção passageira. John Wesley entendia isso profundamente. Ele não dependia de sentimentos para manter sua prática. Ele dependia de disciplina e presença, porque ele sabia que emoção varia. Mas a atenção pode ser treinada, pode ser sustentada, pode ser desenvolvida. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua forma de orar. Quando você une alinhamento inicial, objetividade e intensidade consciente, sua oração deixa de ser algo disperso e se torna algo estruturado, focado e profundo. E isso cria um tipo de clareza interna que você percebe imediatamente. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a sentir que estão sendo ouvidas, não porque algo externo mudou naquele instante, mas porque a forma como elas estão orando mudou completamente. Existe mais presença, mais clareza, mais direção, e isso cria uma sensação real de conexão. Agora entra um ponto extremamente decisivo: constância, porque não adianta fazer isso uma vez e depois voltar ao padrão antigo. O que gera resultado não é um momento isolado, é repetição consciente, é consistência, que é aplicar esses princípios de forma contínua, até que se tornem naturais. John Wesley construiu sua vida espiritual exatamente assim, através de repetição disciplinada, através de prática constante, através de compromisso diário. E é isso que você precisa entender. Não é sobre fazer melhor uma vez, é sobre fazer melhor sempre. E aqui está o ponto mais profundo dessa parte. Quando você começa a estruturar sua oração dessa forma, algo dentro de você muda. Sua mente se torna mais organizada, sua atenção mais estável, sua presença mais constante. E isso não afeta apenas sua oração, afeta sua vida inteira. Porque você começa a pensar com mais clareza, agir com mais consciência e reagir com mais controle. Agora a pergunta é direta. Você está disposto a abandonar a forma automática e desenvolver uma prática consciente, estruturada e consistente? Ou vai continuar esperando resultados sem mudar o processo? Porque é isso que define tudo. Se esse conteúdo está te levando mais fundo, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque na próxima parte você vai entender o nível mais profundo de todos, que é como sustentar essa prática ao longo do tempo e transformar sua oração em algo contínuo, poderoso e verdadeiramente eficaz. E quando você chega a esse nível, onde já existe estrutura, clareza, atenção e constância, você entra no ponto mais profundo de todos, que não é apenas como orar melhor, mas como sustentar um estado interno que faz com que sua oração seja naturalmente eficaz. E isso muda completamente a forma como você entende o que significa ser ouvido. E, imediatamente, porque você começa a perceber que não se trata de acelerar respostas externas, mas de eliminar barreiras internas que impedem uma conexão real. Agora entende isso com total profundidade. Muitas pessoas procuram técnicas, palavras específicas, formas certas de falar, como se existisse uma fórmula secreta. Mas o que realmente determina a qualidade da sua oração é o estado da sua mente, o nível da sua atenção e a consistência da sua prática, porque quando isso está alinhado, a oração flui de forma clara, direta e consciente. John Wesley compreendia que a maior dificuldade não está em Deus ouvir, mas no ser humano se posicionar corretamente. Ele entendia que uma mente dispersa
Uma intenção confusa e uma prática inconsistente criam ruído, criam bloqueios, criam uma desconexão interna que impede profundidade. E é exatamente isso que precisa ser corrigido. E aqui está o ponto mais decisivo de todos: pureza de foco. Porque mesmo quando você já desenvolveu a atenção, ainda existe um nível mais profundo, que é eliminar completamente a divisão interna, é orar sem estar mentalmente em outro lugar. É não dividir sua atenção entre o que você está fazendo e pensamentos paralelos. É estar inteiro naquele momento. Agora, presta muita atenção nisso, porque isso é extremamente raro. A maioria das pessoas nunca experimenta esse nível, porque sempre existe uma parte da mente distraída, uma preocupação rodando ao fundo, uma ideia paralela, e isso reduz drasticamente a profundidade da experiência. Mas quando você consegue estar totalmente presente, algo muda imediatamente. E essa mudança é perceptível. Você sente mais clareza, mais estabilidade, mais controle sobre seus pensamentos, porque sua mente não está fragmentada. Ela está unificada, direcionada, alinhada, e isso cria um nível de profundidade que transforma completamente a forma como você ora. John Wesley treinava esse nível de foco através da disciplina contínua. Ele não aceitava distração como algo normal. Ele trabalhava constantemente para reduzir o ruído interno, para aumentar a presença, para desenvolver um estado de atenção sustentada, e é isso que diferenciava sua prática. Agora entra um nível ainda mais profundo, que é a continuidade interna, porque muitas pessoas oram bem durante alguns minutos, mas depois perdem o foco, se distraem, saem do estado de presença. E isso quebra completamente a qualidade da oração. Então o objetivo não é apenas começar bem, é permanecer bem. E aqui está a chave. Você precisa desenvolver a capacidade de perceber rapidamente quando sua mente se afasta e trazê-la de volta sem demora. Sem frustração, sem julgamento, apenas com consciência. Porque quanto mais rápido você retorna, mais estável se torna sua prática. John Wesley aplicava exatamente esse princípio. Ele mantinha vigilância constante sobre sua mente. Ele não deixava pensamentos aleatórios dominarem sua atenção. Ele treinava retorno rápido, presença contínua, foco sustentado, e isso fazia com que sua oração fosse profunda do início ao fim. Agora presta atenção nisso, porque isso é o que transforma tudo. Quando você une pureza de foco com continuidade interna, sua oração deixa de ser fragmentada e passa a ser uma linha contínua de atenção, uma experiência estável, um fluxo consciente. E é exatamente nesse ponto que você percebe algo diferente, algo mais claro, algo mais direto. E é aqui que muitos descrevem a sensação de que estão sendo ouvidos imediatamente, não porque receberam algo instantâneo, mas porque não existe mais ruído, não existe mais confusão, não existe mais dispersão. Existe clareza, existe presença, existe alinhamento, e isso cria uma experiência completamente diferente. Agora entra o último nível, que é transformar isso em identidade, porque enquanto isso for apenas uma prática, você ainda depende de esforço. Mas quando isso se torna parte de quem você é, sua mente já funciona dessa forma. Sua atenção já responde automaticamente. Sua oração já nasce estruturada, clara e focada. John Wesley viveu exatamente nesse nível. Ele não apenas orava bem, ele se tornou alguém disciplinado, alguém atento, alguém consciente, e isso refletia em toda a sua vida, não apenas na oração, mas na forma como pensava, falava e agia. E aqui está o desafio final. Não busque apenas momentos melhores de oração, construa uma mente melhor, uma atenção mais forte, uma disciplina mais estável. Porque quando você faz isso, a qualidade da sua oração se eleva naturalmente, sem esforço excessivo, sem depender de motivação, sem oscilações constantes. Agora a decisão é sua. Continuar tentando melhorar palavras ou começar a transformar sua mente, continuar buscando resultados imediatos ou construir uma base sólida, que gera resultados consistentes,
porque é isso que define o nível da sua vida espiritual. Comenta aqui embaixo: eu vou orar com foco total e contínuo, porque essa decisão pode marcar uma mudança real na forma como você se conecta. Se esse conteúdo te levou ao nível mais profundo, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque é lá que você vai continuar desenvolvendo essa prática até que ela se torne natural, constante e verdadeiramente poderosa.